quero começar a assistir anime, mas não sei por onde. Ou quero convencer aquele amigo que nunca assistiu anime, tem preconceito, não quer começar de jeito nenhum. Hoje, eu e Bruno Silva vamos resolver os seus problemas. Estamos reunidos aqui Bora. pelo bem dos nossos amigos que precisam isso. começar a virar otakus ou fazer com que os amigos se tornem otakus. É isso. Você que tem aquela dificuldade, que tem um amigo que vira e fala, não gosto de desenho japonês, é muito infantil, aquele traço, aquele olho grande, cara, esses aqui é garantido, pelo menos um deles você vai conseguir apresentar e vai convencer essa pessoa que não gosta a começar a ver anime. Porque são animes muito diferentes, tem de tudo aqui nessa lista. Exatamente, isso que eu ia citar. Eu ia agradecer ao Bruno, primeiramente, porque eu tinha algumas sugestões, né? E não surpreendentemente eu peguei umas decisões um pouco baixo astral, né? Um pouco tristonhas. De novo, a Gil trazendo as desgraceiras. Pois é, eu tava assim, animes bons para entrar no mundo de animes. Evangelion, tá ligado? Nossa senhora. Não, só que basicamente eu conversei com o Bru, a gente tem aí um vídeo também para animes que você tem que assistir em 2025 e eu, curiosamente, escolhi só animes meio depressivos. E aí, quando eu conversei com o Bru pra gente definir os 5 que a gente vai falar aqui hoje, ele virou e falou, cara, vamos colocar aí um comédia também, uma parada pra dar uma balanceada. Então sim, temos 5 animes que vão servir aí pra qualquer tipo de gosto. Eu vou defender o meu primeiro, Bora. Que pra mim ele é o que mais se encaixa no teorema aí pra quem quer assistir anime, mas fica receoso por conta de, não gosto do traço, acho que são histórias muito exageradas. A minha história é exagerada, a minha história não deixa de lado o exagero mesmo que a gente tem com obras, principalmente com animes, mas obras que não seguem tanto a vertente ocidental. Porém, contudo, entretanto, é uma história que ela seria muito bem aceita para esse meio ocidental, que é Death Note. E por que eu acho que é uma história que seria muito bem aceita? Porque todo mundo pegou essa onda no neorrealismo, principalmente com o Christopher Nolan, e gosta desses filmes, dessas séries, das obras que procuram desenvolver mais o jogo de xadrez, o cão e gato, o intelectual, a reviravolta de enredo. E Death Note eu acho que aborda muito essa premissa. Pra quem não sabe, Death Note é a história aí de um menino que acaba achando um caderno que se chama Death Note. E muito, como é que eu posso dizer? É bem explícito, né? É um caderno da morte. Basicamente, ele escreve o nome de uma pessoa lá, qualquer pessoa que seja, Bruno Silva, Giovanna Coelho Pagano. Foi de arrasta, parada cardíaca em sei lá quantos minutos, acho que 2 minutos, a pessoa tem uma parada cardíaca, você pode escrever o nome de qualquer pessoa lá. Só que esse caderno acaba caindo nas mãos de um dos caras mais inteligentes da história do Japão. O cara é vivo assim, é um dos adolescentes mais inteligentes e ele acaba pegando esse caderno não pra fazer uma brincadeirinha ou outra, matar aquele amigo lá, furar olho, não. Ele resolve limpar o mundo. O que é limpar o mundo? Ele pega o nome de todos os criminosos, ele liga a TV, vira e fala quem é que tá pendente aí de julgamento, quem é que tá com um julgamento provisório, quem é que tá preso por sei lá o quê, furto, matou, homicídio. Vai colocar lá, ele coloca o nome e ele começa a fazer essa limpa no Japão. E por consequência, isso acaba chamando a atenção da Interpol e também do detetive mais famoso e mais competente do mundo, que é o L. Então vira aí uma brincadeira de gato e rato, que é a Interpol indo atrás desse cara, que como é que eles vão descobrir quem é o cara que tá matando as pessoas com um caderno, né? Então, é toda essa dinâmica. Como elas estão morrendo, né? Por que elas estão morrendo, esses padrões, né? Porque existe um padrão que chama atenção, mas afinal, como é que o cara vai descobrir que é um caderno mágico? Basicamente, é toda essa dinâmica do gato e rato, mas eu acho que o mais interessante de Death Note também é como ele separa o público. Então, tem um público que é muito fiel aos ideais do Kira, que é o Light, esse menino que acaba matando todo mundo, e tem muitas pessoas que são que são fiéis ao ideal do L, que é basicamente... Olha, queridão, existe um devido processo legal que deveria ser seguido. Isso, inclusive, é tema do meu TCC. Um dos temas do meu TCC é a violação do devido processo legal ao usar o Death Note. Porque, basicamente, apesar do Light estar fazendo aí o trabalho de aniquilar ladrões e derivados, tem muita gente aí que tá pendente de julgamento e existe um devido processo legal para efetivamente culpabilizar uma pessoa. Então, é uma discussão muito grande, é uma história muito inteligente e eu acho que as pessoas que estão mais acostumadas e que gostam dessa vertente ocidental que explora a reviravolta de enredo, os enredos que são mais de gato e rato, jogo de xadrez, inteligência, qual lado vai ganhar, o que vai acontecer agora. Death Note é uma escolha perfeita.
Eu acho que é uma escolha muito boa, porque além de, né, ser uma história com essa ideia ali da premissa muito fantasiosa, né, de você ter um caderno que tem esses poderes e tudo, eu gosto que ela usa isso muito bem como premissa, mas é um suspense de primeira, né? Sim. Eles decidem ir muito mais pra esse lado do embate filosófico, Sim. entre ali os dois protagonistas, essa coisa mesmo do suspense, até com o quê de história policial mesmo, né? De você ter o Sim. detetive tentando perseguir ali o serial killer, né? E você fazer essa coisa do jogo de gato e rato. É um negócio que é muito universal, né? E não à toa a gente tem a Netflix tentando, né, não desistindo em adaptar essa história para outras mídias, né? Sim. Fez aquele filme horroroso lá, vai fazer uma outra adaptação, né, não satisfeita, vai tentar emplacar de novo um live action disso. Acho que prova muito a força de como essa história, ela utiliza muita coisa que a gente vê em outros animes, né? Essa coisa da premissa fantasiosa, mágica, né? Como a base de toda uma história, e usando isso para desenvolver protagonistas e esses ideais que esses protagonistas representam, mas ao mesmo tempo ela também é uma história muito universal, que você já deve ter visto em um monte de filme policial, um monte de suspense. Com toda certeza. E o Death Note, ele trabalha muito bem. Você fica, né, além de você ter essa coisa de você assistir aos episódios e você ficar tentando entender, tipo, não, esse lado tá certo, esse lado tá certo. Tem a coisa de você querer saber o que vai acontecer. Tipo, Total. será que eles vão pegar o Kira? Será que ele vai ser pego? E como isso vai ser feito, como isso vai ser efetivado. E você acha que o Kira vai ser pego, aí depois você pensa, caramba, não, ele planejou tudo aquilo, ele já tava 3, 4, 5 passos à frente. Então, justamente. Eu acho que... muito legal esse aspecto do Death Note. Eu acho que é muito bom pra apresentar mesmo, porque por mais que hoje em dia ele pareça manjado, é uma história muito diferente, né? E acho que foi justamente... Eu lembro da época que Death Note saiu que ficou muito, né? Fez um sucesso muito grande justamente por, pô, isso daqui é completamente diferente de tudo que já tinha rolado até então. Sabe? E eu acho que o legal, só complementando o que você falou, é que traz discussões reais. Então isso pode virar uma pauta, por exemplo, virou o tema do meu TCC. Minha tese de direito foi analisar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais em toda essa dinâmica de Death Note, que também traz discussões reais dos dois lados, as pessoas que defendem o Kira, as pessoas que defendem o L. E, óbvio, tem muita gente que acaba reclamando de Death Note por conta do final. De fato, assina embaixo, a segunda metade do anime, ela não é tão impecável quanto a primeira parte, mas eu ainda não acho que é motivo suficiente pra evitar viver essa aventura e viver essa magia mesmo que é acompanhar Death Note, acompanhar as reviravoltas de enredo, acompanhar os planos mirabolantes, tanto de um lado como do outro, e ver essa história se desenrolar. Então, beleza, os 45 do segundo tempo podem não ter sido os melhores, pode não ter sido tão bem executado, mas ainda assim vale 101% dos episódios, e também é um bom anime de entrada, sabe por quê? Poucos episódios. Poucos episódios, tá na Netflix, você não precisa virar e falar, tem que assinar Crunchyroll, tá na Netflix, de boaça, metade do mundo já tem Netflix, e são pouquíssimos episódios, se não me engano, são 30 e pouco, então assim... É uma história bem curta. 30 e poucos episódios de 20 minutos. Pra padrão de anime é uma história curta. Tá de boaça, gente, então assim, acho que é uma ótima porta de entrada. Sim, também acho. Agora me conta um seu. Vamos lá, eu escolhi... É bom que eu vou pro anime que é exatamente o oposto disso, né? Mais uma vez em um vídeo de anime, a gente com os completos opostos. Que é muito legal, e ele é muito legal também porque eu acho que ele tem uma premissa também que é muito interessante, uma história contínua que te puxa, mas é um anime que pode ser aproveitado muito bem em doses homeopáticas. Você vê um episódio ali por dia, um episódio por semana, e você fica com aquela história na cabeça, super simples, sagrada, que é o Spy Family. Né? É um anime bem... Apesar da premissa ter muita coisa séria, é um anime super leve, sim, super engraçado, com personagens super carismáticos. É uma comédia, mas com um fundo ali de história séria que eu achei muito interessante. Não à toa que foi um dos raros casos em que o direito de adaptação do anime já estavam fechados antes mesmo do mangá começar a ser publicado. Olha, eles já sabiam que ia ser um sucesso. Eles já sabiam que ia ser um sucesso. Então, a premissa toda do Spy Family, pra quem não conhece absolutamente nada, você tem esse cara que é um agente secreto num mundo que é dividido ali entre dois países que estão vivendo uma espécie de guerra fria, uma coisa meio tipo Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, assim. Então, você tem uma necessidade de um país meio que tá sempre de olho no que o outro tá fazendo. E aí, ele tem essa missão de se aproximar
de um grande líder político em ascensão do país rival. E o jeito que ele consegue fazer isso é colocando uma criança na escola onde está matriculado o filho desse cara. Só que detalhe, esse cara não tem filho e esse cara não tem esposa. Então ele precisa arrumar do dia pra noite uma esposa e uma criança. Só que ele arruma uma criança, adota uma criança que é telepata e se casa com a moça que é uma assassina. Ninguém sabe exatamente, né? Tipo, todo mundo tem esses segredos, eles têm que ficar guardando esses segredos uns dos outros. Só que a menina sabe tudo. Ela sabe tudo, Ela sabe tudo, porque ela é a mente dos pais dela. E mas ao mesmo tempo ela é a parte mais interessada em manter essa família, porque ela começa a tratar os dois como uma família de fato que ela nunca teve. Sim. E aí o anime, cada episódio é bem fechadinho, são histórias bem fechadas em si, assim. Tem o caso da semana, né, a missão da semana, mas que tá sempre brincando com essa ideia de você ter essas aparências ali ao tempo todo sendo testadas. Porque além disso, eles sabem que é um casamento arranjado, ele explica pra o Lloyd e a Yor, ele explica pra ela que é um casamento arranjado, que ele precisa e tal, mas ao mesmo tempo ele tem essa coisa que ele tem que esconder pra ela que ele é um espião, a Yor tem que esconder pro Lloyd que ela é uma assassina, e aí fica a menina lá, ciente de tudo. Exatamente. É o senhor e senhora Smith com uma filha telepata. Exato, e é muito bom, cara, as situações são hilárias, o anime é super fofo, a Anya é tranquilamente uma das personagens de anime mais fofinhas dos últimos 30 anos. Ganhou, assim, inclusive, no Crunchyroll Awards, né? Sim. Anime Awards. Cara, é muito bom. E é um anime que o legal dele pra mim, pra recomendar pra pessoas que nunca viram e talvez não gostem tanto de anime, é o fato de que você pode ver um episódio e beleza. Resolveu. E depois, não tô acompanhando mais Spy Family, vou pegar aqui pra ver. É tranquilo de você retomar pra ver também. Então é muito bom. Tá na Netflix também, é um anime super acessível hoje em dia. Então é a minha recomendação indo mais pra esse lado. Family friendly, comédia, friendly, feliz, exato, família. Mas tem muita cena de ação também, que isso é que é legal também. Você sim. tem umas cenas lá que, tipo, a missão do Lloyd é se infiltrar numa fábrica do não sei o que e tal. Aí tem cena de luta. A Yor também, quando tem as coisas dela também, tem uma cena de luta também. Então é bem legal. Não, mas eu acho também que Spy Family nasceu meio que como um sucesso, porque você pode ver que é um anime que ele não é tão antigo, mas ele já tem uma legião de fãs. Ele já tem vários prêmios, principalmente no Anime Awards, e desde o começo, desde a primeira temporada, ele já tinha licenciamento garantido. Então foi uma parada que não demorou meses pra chegar no mercado. As action figures, estátua, não, nada. Meio que os licenciantes já fecharam, Kotobuki, a Tamashii já fecharam contrato antes mesmo, assim como o Bru falou que mesmo antes do lançamento do mangá já tinha aí os planos do anime, da mesma forma o licenciamento foi muito rápido, cara. A primeira temporada tava chegando e a gente já tinha Bandai com boneco da Anya, então eu acho que ele foi um sucesso premeditado e continua sendo, então eu realmente assino embaixo que é um anime muito difícil de você assistir e não gostar. Agora, a minha segunda recomendação é uma recomendação que é fácil você assistir e não gostar a partir, na minha opinião, das temporadas sequenciais. Ixi, ai, meu Deus. Eu acho que eu vou ser polêmica. Eu vou ser polêmica na minha opinião agora. Acho que muita gente vai me xingar. Mas eu não poderia deixar de colocar como um bom anime de entrada Sword Art Online. Polêmico. Eu sei que é polêmico, mas eu acho que valia trazer um Isekai, e principalmente um Isekai como o Sword Art Online, que possui personagens carismáticos e possui uma dinâmica, pra quem não sabe o que é Isekai é aquele tipo de anime que você vai acabar parando em outro mundo. Eles entram em outro mundo e nesse caso é uma história facilmente comprada por ocidentais, abordadas em todo tipo de filme, todo tipo de série que você pode imaginar que envolva videogame, que é basicamente a premissa de que eles entram nesse mundo digital, nesse novo videogame, que era um grande aguardo de lançamento, aí tipo um jogador número 1, que nossa, queria muito que lançasse e tal, uau, vamos começar a jogar, você coloca tipo um óculos de realidade virtual e entra no jogo. Só que basicamente dá um pau no negócio, o idealizador do jogo é um grandíssimo vilão, e ele estabelece uma parada que vocês estão presos aqui dentro e se vocês morrerem no jogo, vocês vão morrer na vida real e a única forma de sair desse jogo é passando por todas as fases e chegando no topo da torre.
Basicamente... Que tem 100 andares. Que tem 100 andares, então você tem que matar 100 chefões. É uma dinâmica que eu acho que quando você conta essa história pra qualquer fã de videogame, qualquer fã de fantasia, não tem muito como você não gostar. São personagens carismáticos entrando dentro de um videogame e tendo que passar por 100 fases diferentes pra conseguirem sair daquele local. Enquanto isso, personagens vão morrendo, porque se você morre no jogo, você vai morrer na vida real. Todo mundo que gosta de RPG, todo mundo que curte um videogame, eu acho que não tem muito como não gostar de Sword Art Online. Existem muitos poréns com relação ao anime, principalmente porque o Kirito, que é o protagonista, ele é muito upado, né? As pessoas falam que ele é um cara que ele... Do nada, ele é muito bom, né? Não tem aquele desenvolvimento de personagem que muita gente aguarda. Mas, em se tratando de um anime de entrada, eu acho que a pessoa não tá tão brifada, não tá tão preparada por... Ai, cadê o desenvolvimento desse personagem? Não, tipo, você tá começando a assistir anime, é uma parada que vai te entregar entretenimento. A partir da segunda, terceira temporada, ela começa a ficar um pouco pior, de fato. Mas eu acho que como entrada, a primeira temporada de Sword Art Online vai virar e falar: puta, eu quis matar esse anime em um dia. Em uma semana. 5 dias você já matou. E também tem o plus de que Sword Art Online foi o primeiro anime que me fez me interessar por aberturas de anime. Então eu já tinha assistido Free, eu já tinha assistido Death Note, eu já tinha assistido Kill la Kill. Kill la Kill ainda me pegou pela música, mas eu só comecei a ficar viciada em aberturas e reparar em aberturas de anime a partir do momento que eu vi Sword Art Online, porque todas as aberturas são excelentes. Elas são boas mesmo. Não tem uma música que não seja boa em Sword Art Online. Então, mais do que a história, também dou um thumbs up aí, um joinha para as aberturas que são bem legais. Eu lembro quando o Sword Art Online saiu, ou quando eles... Acho que não foi quando ele saiu, acho que quando ele foi colocado pela primeira vez no catálogo da Netflix. Tem bastante tempo já que isso aconteceu. Eu lembro que a gente gravou um vídeo aqui no canal do Omelete mesmo, e o Érico na época fez uma comparação que eu acho que é muito boa, já vou pedir o perdão aqui pela referência de velho. Mas, cara, Sword Art Online, a premissa, pelo menos na premissa inicial, é Caverna do Dragão. É Caverna do Dragão. Os protagonistas estão presos num lugar e eles não sabem como sair. Sim. E só isso já é um negócio muito intrigante. E é uma comercial premissa também, muito né? intrigante. Vende. Exato. E eu acho que, para o bem ou para o mal, o Sword Art Online ele acabou estabelecendo muitos das características que a gente espera ali de Isekai, né? Ele ajudou muito a popularizar esse estilo de anime. Até, acho que pro bem e pro mal, porque tem muitos desenhos que vieram depois, acho que eles acabam meio que replicando essas coisas e não necessariamente deveriam, como por exemplo isso que você falou, do Kirito, que é o protagonista meio fortão, né? É o cara diferenciado, é o especial, né? E eu acho que isso é um negócio que meio que acaba acontecendo em várias outras histórias. Se a gente só pegar o Solo Leveling, que é um anime super atual. Mesma coisa. É a mesma coisa. Mas eu acho que essa coisa da premissa é muito boa. Sim, de você estar preso naquele mundo e você, né, ter esse objetivo ali, não saber exatamente o que vai acontecer com as pessoas, essa sensação de perigo que está sempre acontecendo, de um game over no jogo também significar sua morte na vida real, é muito interessante. Mas assim, eu faço coro com a Gil e eu vou até além. Não passe da primeira temporada. Não, Gun-Gale foi legal até ou não é uma bosta? Tem um que é legal até, Alicization. Não, a segunda temporada, quando eles vão pro segundo MMO, ali pra mim se perde. Algum eu ainda acho bom, eu só não me lembro qual, mas a primeira temporada de fato é a melhor. É a melhor. Eu fiquei muito na dúvida entre colocar Demon Slayer, eu tava muito entre Demon Slayer e Sal, mas eu ainda acho que Demon Slayer já furou total a bolha, então todo mundo sempre fala de Demon Slayer, é um anime que, mesmo as pessoas que não estão a par de anime já sabem o que é Demon Slayer, então eu pensei em talvez trazer uma parada que seja um pouco diferente e as pessoas virarem e falarem, opa, esse assunto talvez eu goste, né? Que é o videogame e o vínculo ao videogame. E eu acho que talvez seja uma indicação melhor. Não tô nem imaginando que eu tô falando essas palavras, porque eu acho que Demon Slayer infinitas vezes melhor do que Sword Art Online. Mas no caso do Demon Slayer, ele é muito único porque ele é um anime com um traço muito bonito e você percebe que o valor de produção é um negócio que é difícil de encontrar em outros animes. Com então certeza. A pessoa, quando ela vai assistir o Demon Slayer e vê ali as primeiras temporadas e depois vai ver os filmes e ela vai procurar alguma coisa parecida, não tem. Ela nunca vai achar. Não tem. E o Sword Art Online, você já tem muitas histórias que são parecidas. É verdade, você tem razão. Você consegue ir pra outros animes ali, você consegue ir pra um próprio Solo Leveling, você consegue ir pra um ReZero. Sim. É um gênero que ficou muito popular, ele explodiu, assim, depois do lançamento do Sword Art Online. É mais fácil de você se manter no anime. Então, como recomendação pra quem nunca assistiu e quer entrar nesse mundo, eu acho que pode ser uma boa. Sim. Eu concordo com você, assina embaixo, porque justamente eu sou uma grandíssima fã de Demon Slayer. Nós temos figures aqui que são minhas, várias estátuas ali, ó.
adoro. Mas eu acho que a história de Demon Slayer não é a que mais me intriga, não é a que mais me fascina, mas a animação de Demon Slayer é. Então, hoje em dia a gente tem Jujutsu também, que tem uma animação irada, mas quando se trata de qualidade, realmente se você entra em Demon Slayer, dificilmente você vai encontrar outro anime que se equipare qualitativamente com relação à imagem, ao desenho, a animação, a mistura do 3D com 2D. Então, concordo com o Bruno que talvez de início entrar com um sal, porque você vai encontrar coisa melhor que Sword Art Online, entendeu? Então, só entra lá pra ver a história ocidental, entre aspas, de entrar num videogame que é uma história universal que vai funcionar pra todo mundo. E aí você vai caminhar pra áreas melhores. Com certeza vai ter coisa melhor que sal pra você assistir. Com certeza, com certeza. Bom, vou puxar outro meu aqui, novamente aqui fazendo a defesa do anime de esporte. Essa instituição da animação japonesa, que é você ter ali os animes de esporte. Você tem anime de absolutamente tudo que é esporte. Você tem ali os Super Campeões, pra galera que é mais do futebol. Você tem Slam-Dunk, você tem anime de natação, de ping-pong, de futebol americano, tudo sem encontrar. Mas eu vou trazer aqui talvez o que seja o mais popular da atualidade. Não é o meu favorito, mas eu sei que talvez seja o melhor hoje em dia pra apresentar as pessoas pra esse gênero específico de anime, que é o Haikyuu. Excelente, vôlei. Que é um anime de vôlei, né? Inclusive tem muita referência ao Brasil, o fato que como o Brasil é um país super potência no vôlei, o país acaba sendo reconhecido pelos personagens como um lugar onde tem grandes jogadores. Então, pra quem tem essa coisa de querer ver Brasil nos animes, Haikyuu oferece isso na história deles. Mas o que eu acho que é legal do Haikyuu é que ele explora ali todas aquelas características clássicas de anime de esporte, da coisa da superação, né, de você ter ali o protagonista meio que crescendo e se desenvolvendo, não só como atleta, mas como pessoa, desenvolvendo os laços ali com os seus amigos, companheiros de equipe, com os seus rivais, que é um negócio super importante também, né, a coisa ali da amizade com o rival, sempre tem todo anime de esporte. Mas eu acho que o grande diferencial do Haikyuu é que ele consegue fazer tudo isso também com uma história muito empolgante, muito emocionante. Isso é muito comum de anime de esporte também, de você pegar uma única partida e esticar isso em vários episódios, né? Você transformar o momento decisivo de um jogo em algo que vai ser ali um ponto de tensão, e às vezes você tem um episódio inteiro que vai ser 2 minutos de um jogo, 3 minutos de um jogo, a ação completamente parada, a coisa toda acontecendo na cabeça dos personagens, tipo, meu Deus, eu tenho que fazer isso, senão ele vai marcar o ponto daquele jeito, como é que eu vou impedir e tal. E o Haikyuu, ele consegue dilatar o tempo de uma maneira absurda. Você tem uma temporada que é um jogo. Um jogo só é a temporada inteira falando sobre isso. Então, acho que ele consegue trazer as melhores coisas dos animes de esporte com uma animação muito boa, com uma história muito empolgante e de uma maneira que eu acho que pega as coisas legais de animes clássicos de esporte, mas também com uma sensibilidade mais moderna. Então, acho que esse é talvez o melhor representante pra quem quer começar a ver animes de esporte especificamente. E eu acho que o legal, pra quem é mamãe ou papai, ou mesmo esteja, sei lá, se sentindo inspirado, eu particularmente assisti Rivais ano passado, que é um filme que aborda 3 tenistas, e eu comecei a fazer tênis. Então, eu acho que vale muito para crianças começarem a assistir, porque tem toda essa dúvida de o quão longe eu posso ir com meu filho em animes. Né, tem muito pai que é muito receoso com relação a Demon Slayer, por exemplo, que é uma história que funciona para crianças, mas tem muito sangue, tem muita morte, tem corte de cabeça. Então, basicamente, o anime tá muito entre essa linha tênue de ser para criança e também não ser para crianças. E eu acho que animes de esporte, eles conseguem entregar essa possibilidade de uma criança assistir tranquilamente e mais, ela ter esse incentivo de começar um esporte. E isso é muito legal, porque ela vai ter incentivado aí a vontade de fazer um esporte, a vontade o incentivo de estar num trabalho em grupo, de todo mundo estar nessa fase de vamos nos ajudar, vamos nos impulsionar e vamos também investir em algo para nossa saúde, que é, no final das contas, um esporte, gente. Eu acabei me apaixonando por tênis por conta de Rivais e eu falei, eu preciso fazer esse esporte. Eu acredito que anime, tanto o Haikyuu como os outros de esporte também podem fazer com que crianças tenham esse tesão de ir atrás de alguma coisa. E eu acho que o Haikyuu especificamente ajuda também porque você meio que consegue dividir animes de esporte em 2 subcategorias, que são os animes ali que
eles fazem uma retratação mais realista do esporte. Aham. Beleza, você tem ali alguma coisa ou outra, os personagens vão ter características específicas, eles vão ser melhores em uma coisa, vão ser melhores em outra, mas ainda é um pouquinho mais no pé na realidade. E tem os animes que extrapolam Tipo essas... de basquete. Qual é o de basquete que o tem um Kuroko, Kuryu? o Kuroko, que eles meio que transformam as habilidades dos personagens em superpoderes. Então Sim, você tem sim. o cara que nunca erra o arremesso, você Aham. tem o cara que prevê o futuro, tipo... Sim. Ou até o próprio Super Campeões lá, que o cara tem o chute do tigre, aí tipo, a bola alcança 190 km por Virou hora e tal. ficção, virou bagunça. É, ele meio que vira um anime de super-herói, só que Sim. com o esporte. O Haikyuu, Bota ele fé. tá mais nessa primeira categoria de ser mais pé no chão. Aham. Até tem, alguns personagens têm habilidades mais específicas, mas eles nunca exageram tanto. Então, Bota fé. acho que pra esse lado de você assistir e ficar com vontade de jogar, ele vai mais pra esse ponto. Porque, sei lá, eu assisto o Kuroko, tipo, beleza, eu não vou acertar todos os meus arremessos de 3, eu sei que não vai rolar. E Então, você não vai tipo, ter o chute do tigre, tá ligado? Exato, não tem como. Então, acho que é legal nesse ponto também. A nossa quinta escolha, ela foi feita em conjunto. Eu sugeri alguns títulos, o Bruno deu meio que o voto final. E basicamente eu acho que não tinha como não estar aqui, visto que ele não foi citado nos nossos animes para assistir em 2025. Fullmetal Alchemist Brotherhood, que qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo já assistiu o anime ou tá meio que nesse mesmo modo que a gente quer. Somos fãs de anime, acompanhamos de tudo um pouco. Vai ter assistido Fullmetal Alchemist Brotherhood e vai assinar embaixo de que essa história ela precisa ser vista e ela serve super como uma porta de entrada. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal e não mentir pra vocês que eu demorei pra engatar. Não foi um anime que eu engatei fácil, mas no momento que eu engatei, eu não parei mais. Tive minha questão aí pra engatar nos primeiros episódios, eu tava sentindo... Mas aí o meu problema com o Fullmetal Alchemist pra engatar foi justamente porque ele não foi um dos primeiros que eu assisti. Porque o que eu tava sentindo? Eu tava sentindo que eram histórias muito desvinculadas, apesar deles terem um foco aí, que é muito a história sobre eles em busca da Pedra Filosofal, são 2 irmãos em busca da Pedra Filosofal, eu sentia que todos os episódios eles eram um pouco desvinculados. E você entende depois de um tempo que, na verdade, todos os momentos desvinculados, eles serviram para servir um propósito maior. Então, no final das contas, nada é desvinculado. Tudo faz sentido, todos os elementos que são colocados em cada um dos episódios vão ser amarrados em algum momento. Mas como uma pessoa que já tinha assistido alguns animes, comecei a assistir Fullmetal, eu virei e falei, cara, pra mim estão parecendo 8 episódios filler. E eu não conseguia me apegar à história porque eu não conseguia ver uma linha narrativa propriamente dita, que fosse linear. Mas, pra quem não tá acostumado com anime, eu acho que não tem como não engatar, porque você vai se apaixonar pelos personagens, se apaixonar pela narrativa, gostar das músicas também, que são excelentes. Pelo e ele mundo mistura a também, emoção. né? Pelo mundo total, também, né? Toda a coisa da total. manipulação da alquimia e tal. Sim, é uma Cada trama personagem tem um poder adulta, é uma trama diferente, sim. adulta. É. Então, eu gosto, eu acho que Fullmetal funciona super. Eu acho que é uma boa. Na nossa discussão, a gente muito chegou na ideia de ter um anime, unanimidade, né? Um clássico, assim, né? E eu acho que o Fullmetal Alchemist a gente acabou escolhendo muito porque, ele já é consagrado, ele já é né? Se você for parar pra pensar, assim, certamente, se você for pegar otakus que vão pedir pra listar os 10 animes favoritos de todos os tempos, Vai ter. muita gente vai colocar Fullmetal toda Alchemist nessa lista, né? Ele tá acho que já tem um distanciamento assim, pra gente considerar que ele tá ali entre essas unanimidades. É também os animes mais ali, por mais que o Brotherhood especificamente já seja uma versão mais madura da história, acho que é que convém explicar, porque já tinha o Fullmetal Alchemist original, né? Sai o mangá, eles fazem a adaptação para anime, e uns anos depois eles fazem o Brotherhood, né? Que é uma outra versão dessa mesma história. Mas eu acho que ele funciona muito bem porque você vai ter muitas dessas unanimidades, esses animes assim, shonenzão de lutinha, que a história às vezes ela não envelheceu tão bem. Sim. Né? Seja ou o anime não envelheceu também, a qualidade da animação, sei lá, beleza, tipo, adoraria colocar, por exemplo, recomendar um Cavaleiros do Zodíaco, que eu acho que é um shonen também, dessas histórias universais, assim, que eu ainda acho muito interessantes, mas, cara, você vai recomendar Cavaleiros do Zodíaco hoje pra alguém que quer começar a ver anime, Não, não dá. um desenho do meio dos anos 80, Não com dá. muita repetição de frame, Não dá. e se você pega pra assistir de um jeito, tipo, maratonar como Netflix, que eu já fiz, e você vê as cenas repetidas, É cansativo, é cansativo. Fica cansativo. E eu acho que o Fullmetal, ele já tá ali naquele momento, um pouco de transição já da indústria de animação japonesa, que é um pouco já descolado do jeito tradicional de fazer anime pra televisão, que você usa muito, você precisa repetir frame de animação, você precisa às vezes repetir cenas inteiras de um episódio pra outro, porque são
desenhos que vão passar na TV aberta semanalmente, o ritmo de produção é insano, Sim. filler o tempo todo, o mangá, a versão original não tá terminada ainda, então você tem que começar a inventar um monte de coisa pra dar tempo de esticar, tipo, o Brotherhood ele já não é assim, ele já é um pouquinho mais parecido com os animes atuais, que já são no formato mais de temporada mesmo, histórias um pouco mais fechadas entre si. Então eu acho que é legal por ele ser clássico, mas também não é um anime que envelheceu tanto assim, senão você consegue apresentar. Mesmo ele já sendo já tendo bastante tempo que saiu, ele é legal por conta disso. Eu assisti ano passado, eu achei que ele envelheceu muito bem. Então. É uma história super dinâmica, os personagens são dinâmicos, é tudo muito gostoso de assistir. Aí então... é emoção pura, né, cara? Você não tem como você... No primeiro momento que você vê eles ali tentando fazer o experimento, dá tudo errado. Nossa, e tal, tristeza total. Cara, ele te pega muito fácil, muito rápido, de um jeito que... E toda a questão dos pecados capitais também, obviamente, sem dar spoiler aqui, mas todo o desenvolvimento desses personagens que são antagonistas, eu nem gosto de chamá-los de vilões, eu acho que a gente acaba... quanto mais a gente se aprofunda nesses personagens e na psicologia por trás desses personagens, mais a gente fica encantado pela história e também por esses personagens em si, independente deles estarem contra os principais ou não. E eu acho que Fullmetal, como você disse, é o anime que sempre vai estar num top 5, ouso dizer top 5, de praticamente todos os amantes de anime. Então não podia faltar na nossa listinha. É isso. Então temos aí, pra você, 5 animes de vários gêneros diferentes. Nós temos, esporte, Isekai, que é o de entrar num mundo diferente. Nós temos drama policial. Tem shonen. Tem comédia, tem shonen, tem tudo que vocês... Uma sugestão para cada gosto, então não tem como vocês não gostarem de algum desses títulos que estão aqui. Então aproveitem pra você que quer começar a assistir anime, pega um desses. Você que tem um amigo... Conta pra gente, se você assistir, conta pra gente se você gostou Se não ou gostar, pode falar também. Alguém também. vai falar que não gostou de Stalker, eu tenho certeza, mas tá tudo bem. Certeza. Agora, você que também quer convencer um anime, manda esse vídeo pro seu amigo, pra ele assistir. E por fim, não deixem de deixar aqui nos comentários as suas indicações. Nós queremos saber quais animes, na opinião de vocês, é um bom anime ou são bons animes pra iniciar aí essa carreira de otaku. Quem sabe aí vocês dão outras sugestões que não as nossas.